Olá, terceiro ano, aqui a professora Kátia Mônica, retornando aqui mais uma vez com a nossa aula desta semana. E nós iremos aqui dar continuidade ao nosso PET complementar. Hoje nós iremos trabalhar com a semana 3 e 4 do PET complementar. Esperamos que vocês tenham um bom entendimento dessa atividade. Quem ainda não resolveu, vamos começar a resolver. Essa semana é a última semana nossa. Na próxima semana, estaremos fazendo avaliações bimestrais. Então, preste bem atenção aí. Vamos terminar, concluir todo o nosso PET, que a gente já inicia aí as avaliações bimestrais. O nosso tempo, o nosso bimestre já está no fim para iniciarmos o segundo bimestre. Então, voltando aqui, a nossa semana 3 aqui está relacionado também ao nosso PET 1, semana 3. E o nosso tema do PET 1, que semana 3, eram os cenários da globalização e fragmentação. Mais uma vez, era o desenvolvimento que nós estudávamos naquela época, na semana 3, globalização, o mundo globalizado, desenvolvimento tecnológico que faz parte desse mundo, que envolve o mundo globalizado, mas sempre lembrando que esse mundo globalizado, ele é injusto, ele causa exclusão social. Nós já falávamos sobre isso. Por que causa exclusão social? A globalização, ela não chega em tempo recorde a todos os países ao mesmo tempo. A modernização, ela vai chegando, tanto é que a gente tem as fronteiras da global, ela vai chegando nos países de forma desigual. Evidentemente, os países ricos e desenvolvidos, lá que iniciaram esse processo de globalização. Os países pobres, em desenvolvimento, vai chegando aos poucos. E é claro que nesses países pobres, em desenvolvimento, o processo vem ocorrendo diferente. E por que a gente fala que é desigual? Porque esses em desenvolvimento sempre terão que depender ou estão em dependência desses países ricos e desenvolvidos. Primeiro, a cultura, os modos de vestir chegam desses países ricos e desenvolvidos e são inseridos nesses países pobres em desenvolvimento. A população vão se adaptando, vão recebendo, concebendo a cultura desses países. Tem esse ponto. Outro ponto, como a gente fala de um mundo interconectado, que nós temos aí as TICs, tecnologias da informação, que a gente tem uma internet, computadores, celulares, que a gente tem informação do mundo como um todo, não há como mais a gente não saber das culturas e de tudo que se passa em todos os países do mundo. Automaticamente, a gente passa a abstrair culturas, hábitos de falar, hábitos alimentares de outros países. Então, isso é mundo globalizado. Então, isso faz parte desse mundo globalizado. Então, é a infinidade de coisas que ocorrem. No mundo globalizado, a gente tem os aviões hipermodernos. Em termos da medicina, a medicina assim, hiper desenvolveu, facilitou a vida dos cidadãos. Então, a gente tem todo um processo. Globalização, lembrando, tem os pontos positivos e os pontos negativos. A gente sempre tem que estar atento a isso. E dando continuidade, nessa semana 4 aqui, a gente trouxe uma música, Titãs, é uma banda brasileira do nosso país, talvez vocês não conheçam, mas é uma banda de rock para os jovens que gostam de rock, é uma banda brasileira, e ali nos anos 90, eles fizeram uma música porque era quando estava se estourando o processo de globalização no nosso país, onde que os produtos de outros países importados estavam assim, chegando e caindo dentro dos nossos países. E que, de fato, nessa época as pessoas começaram a viajar muito, os celulares começaram a desenvolver bastante, que até então nem todo mundo tinha acesso aos celulares, nem todo mundo poderia viajar com tanta facilidade. Então, naquele momento, tudo foi um boom no mundo, tudo começou a desenvolver muito rápido. E aí, eles gravaram essa música. Primeiro momento, Disneylândia. Por que esse nome Disneylândia? Porque a gente tem a Disneylândia ali nos Estados Unidos, todos vocês aí aqui conhecem, que é uma área muito grande, uma cidade, como a gente fala, fictícia, cinematográfica, só de personagens de filmes, de desenhos dos Estados Unidos, da Disney, infinidades. Então, já começa a Disneylândia. Então, ele já começa aqui falando como se essa globalização fosse uma área cinematográfica em que existisse diversos aspectos ali da globalização
e que o mundo estivesse voltado para esse processo aí de interglobalização, intercomunicação. Então o nome aqui já vem Disneyland, já começa assim. E a música continua. Filho de imigrantes russos casados na Argentina com uma pintora judia, casou-se pela segunda vez com uma princesa africana no México. Música hindu contrabandeada por ciganos poloneses faz sucesso. No interior da Bolívia, zebras africanas e cangurus australianos no Zoológico de Londres. Múmias egípcias e artefatos incas no Museu de Nova York. Lanternas japonesas e chinelos americanos nos bazares coreanos de São Paulo. Passo na rede de televisão e em Moçambique. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na Etiópia. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana, multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Literatura grega adaptada para crianças chinesas da comunidade europeia. Relógios suíços falsificados no Paraguai, vendidos por camelôs no bairro mexicano de Los Angeles. Turista francesa fotografada seminua com o namorado árabe na Baixa Fluminense. Filmes italianos dublados em inglês, com legendas em espanhol nos cinemas da Turquia. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Pizza italiana alimenta italianos na Itália. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano no Egito para entrarem na Disneylândia. Olha, preste atenção. Aqui ele está comentando na música várias situações, se vocês observarem, de diversos países do mundo que estão ocorrendo em outros países, coisas que até os anos 90 não ocorria. Então vamos lá. Filho de imigrantes russos casados na Argentina, ou seja, pessoas que é lá do país, lá, Rússia, fica no continente asiático. Aí vocês vão pensar comigo, Argentina é na América. Então, olha para você ver o mundo interconectado. E aí ele vem, casa pela segunda vez com uma princesa africana no México. E aí ele sai de um país que é mesmo na América, né, também. Aqui a gente está falando de América do Sul, não é América do Norte. Ele sai da América do Norte, da América do Sul, e vai para a América do Norte no México. Música hindu contrabandeada por ciganos poloneses faz sucesso no interior da Bolívia. Olha aqui, hindu, essa região aqui, quando fala de música hindu, lá da Ásia, Polônia, Europa, preste atenção e vem parar aqui na América. E cangurus australianos no Zoológico de Londres, Austrália, lá na Oceania, vem para a Europa. Preste atenção, está falando da globalização. Múmias egípcias, Egito fica na África. Artefatos incas nos museus de Nova York. Lanternas japonesas e chicletes americanos, Japão, Ásia. Nos bazares coreanos, Coreia, Ásia. Imagem de vulcão nas Filipinas, Ásia. Passa na rede de televisão em Moçambique, África. Armênios naturalizados no Chile. No Chile. Procuram familiares na Etiópia, África, América, Ásia. Preste atenção como que está falando do mundo interconectado, do mundo globalizado, de várias situações que ocorrem no mundo todo, em diversos países diferentes. E aí vem falando dessas notícias. Olha, preste atenção nessa aqui. Multinacionais japonesas, ou seja, empresas, instalam empresas em Hong Kong. Japão, um país, Hong Kong é outro, na área ali da Ásia, e produzem com matérias-primas para competir no mercado americano. Beleza. Olha que interessante. A empresa principal está no Japão, tem uma filial em Hong Kong, mas que importa ou compra matéria-prima do Brasil e que vende no mercado americano. Literatura grega adaptada para crianças chinesas da comunidade europeia. Nossa,
As crianças chinesas moram na Europa, eles pegaram um livro de um autor que é da Grécia e adapta ali para essas crianças. Olha que interessante. Relógios suíços, Europa, falsificado no Paraguai. Paraguai é aqui, faz divisa com o nosso país, aqui na América do Sul. Vendidos por camelôs no bairro mexicano de Los Angeles. Um bairro mexicano, por que bairro mexicano? Um bairro onde só moram cidadãos domésticos em Los Angeles, Inglaterra. Turista francesa fotografa semi-nua com o namorado árabe. Olha, a turista é da França, mas tem um namorado que é árabe lá da Europa, do Oriente, desculpa gente, da Arábia Saudita, do Oriente Médio. Na Baixada Fluminense, filmes italianos dublados em inglês. Então isso aqui, para vocês terem uma ideia, esta música Disneylândia vem falar desse mundo interconectado, do mundo da globalização, do quanto que tudo está interconectado, que não dá mais para poder se falar de cultura, não dá mais para poder se falar, meu país, ele é isolado, ele está sozinho. Não tem como. E, em função disso, vem os questionamentos. Qual o tema da música? Esta música ela está relacionada a que tema do que nós estamos estudando? Do que ela se trata? Na letra da música Disneylândia, quais são as palavras que representam a globalização para você? Olha que eu falei diversas palavras aí que tem a ver com a globalização. Quais são as palavras que vai representar a globalização? E tem umas inúmeras palavras, no mínimo dá para você citar aqui umas 4 palavras. Indique 3 pontos negativos apresentados na música para o processo de globalização. Lembra que nós falávamos que a globalização tem pontos positivos e negativos? Quais são os 3 pontos negativos que vocês conseguiram observar nesta música que vocês poderiam citar aqui? A quais países a música faz referência? Aí eu falei para vocês. Tem mais de 5 países e aí vocês irão listar aqui. Então, uma atividade simples, tranquila, que vocês irão tirar informação da própria música. Então, vocês vão prestar atenção que a música é muito rica, traz todo um contexto do processo de globalização e que vocês irão dar conta de gabaritar aí. E aí, retornando aqui, nós temos a outra semana, a atividade complementar semana 4, que aí ela vem com um processo lá que nós falávamos mais uma vez sobre os indicadores demográficos. E nós trabalhamos muito na semana 4 sobre densidade demográfica, sobre taxa de fecundidade, taxa de natalidade. Porém, nessa atividade complementar, eu trouxe mais um tema voltado sobre os imigrantes, sobre imigrações, para nós focarmos mais nesse tema, já que no próprio PET do governo foi se trabalhado muito a questão do crescimento vegetativo, da redução da quantidade, da taxa de fecundidade, da taxa de natalidade, do envelhecimento da população, da qualidade de vida dos idosos, dos métodos contraceptivos. Então, a gente vai estar voltando aqui mais para o processo mesmo de migrações. Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre os grandes movimentos migratórios nessa atividade complementar. E aí eu trouxe aqui, né, para vocês ficarem mais claros, alguns pontos importantes. Pedi para que vocês estivessem pesquisando também, para ficar mais claro. E aí a gente vem aqui, ó, afinal, o que é migração? E a gente já havia falado que migração é a mobilidade. O que é mobilidade? Você poder movimentar. Você movimentar de um lugar para outro. No caso do nosso termo geográfico, a gente fala a possibilidade da pessoa se movimentar dentro do espaço geográfico, de um local para o outro. Então, é o que nós temos aqui. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até de domicílio. Exemplo, professora Kátia. A professora Kátia dá esse exemplo para vocês. Por exemplo, eu mesmo sou uma professora que migrei. Eu fiz um processo de migração. Eu não sou desta região e em 2013 eu fiz esse processo de migração. Eu me casei com meu esposo daqui, eu morava em Januária Norte de Minas e eu me casei com ele e eu me mudei, eu me movimentei nesse espaço de Minas Gerais. Mudei da cidade de Januário Norte de Minas
e migrei aqui para a região de Felixlândia, a região central de Minas Gerais. Eu mudei aqui para Felixlândia. Agora eu mudei por quê? Eu mudei porque eu quis, porque foi em função de um casamento que eu encontrei o meu esposo, aí eu fiz essa migração. Então eu me locomovi nesse espaço. Houve uma mobilidade. Então as pessoas migram constantemente, ou que seja, existem diversos fatores. Eu não vou explicar agora, que eu vou continuar aqui, ok? Então, eu participei de um processo de migração. Com certeza, muitos de vocês que estão assistindo essa aula, bem como os pais, tios, avós, também já participaram desse processo de migração. No dia a dia, a gente fala assim, eu mudei, eu fiz uma mudança. Mas, no caso, você fez um processo de migração. Então, o que ocorre? Esse fenômeno pode ser desencadeado por fatores espontâneos, né? Forças de atração. No meu caso, eu fui por um fator espontâneo. Eu migrei porque eu quis, foi opção minha. E existem outros fatores que são os forçados, né? Esses fatores forçados a gente chama forças de repulsão, de origem. Ou seja, às vezes a pessoa ela é obrigada a sair de um lugar. Ela sai fugida. Infinidade de coisas que a gente vai estar falando aqui. Quais são esses fatores, né? Então, vamos lá. O que são áreas de repulsão da população? Que fator é esse que faz com que nesta área aqui de forçada, que a gente chama de fatores de repulsão, isso aqui, são áreas que perdem população em consequência de diversos fatores. Estagnação econômica. O que é uma estagnação econômica? Uma área que, de repente, não gera mais emprego. A pessoa, por exemplo, mora na zona rural, não consegue mais plantar. A questão climática, não chove, está uma desertificação. Então, a pessoa, de certa forma, ela é forçada a migrar, porque ela não consegue mais sobreviver naquele lugar, porque ela não consegue emprego, não consegue sobreviver. Então, é um fator que a gente chama de expulsão. Ela foi forçada, não porque ela quis. Ela gosta daquele lugar, ela gostaria de ficar ali, mas infelizmente não pôde continuar. Utilização de tecnologia na agricultura dispensava um grande número de trabalhadores. A gente já falou sobre isso, né? Um outro fator que gera o êxodo rural, a gente já falou muito sobre isso. A pessoa às vezes é forçada porque ela trabalha no meio rural, numa lavoura. Chega às grandes indústrias, começa a comprar as pequenas propriedades das pessoas. A princípio empregam essas pessoas, no entanto, essas indústrias, essas lavouras, agroindústrias começam a investir em novas tecnologias, maquinários modernos e dispensa todo esse número de trabalhadores rurais e eles se veem numa situação de passar necessidade. E aí o que eles fazem? Migram para os centros urbanos, que a gente chama de êxodo rural. E nesse processo também a gente tem o que a gente chama de concentração fundiária. O que é a concentração fundiária? Uma grande quantidade de terras na mão de um pequeno número de pessoas. E a grande maioria não possui terra. Ou seja, esses grandes aí, agroindustriais que possuem enormes áreas com terras hectáreas, produzem diversos produtos alimentares ou criação de animais pecuaristas, ou os grandes fazendeiros que têm terra lá simplesmente para passear, ficar no final de semana, e as pessoas se veem a entrar aí a migrar para os grandes centros urbanos que a gente chama de êxodo rural, tá? Então a gente tem isso aí, são as áreas que a gente chama de repulsão. Então existem áreas que são chamadas de repulsão, não tem como as pessoas ficarem naquele lugar. Ao contrário de repulsão, existem áreas que são chamadas áreas de atração. Enquanto tem umas que, de certa forma, expulsam a população, outras atraem. São áreas que recebem população de outras áreas. A atração é exercida por vários fatores, entre eles, melhor oferta de emprego, maior facilidade à terra e etc. No caso de maior facilidade de emprego, a gente poderia dar um exemplo há um tempo atrás, né? As grandes capitais, as cidades maiores, como tem muitas empresas e indústrias, muitas pessoas migraram para esses centros em busca de melhores condições de trabalho, melhores condições de emprego. Ou, de repente, a pessoa pode mudar para uma outra cidade que tem um acesso à terra ainda, que eles ainda consigam um emprego. Então, são áreas que atraem a população.
tá? Agora, vamos aos fatores que nós falávamos aqui, que quando uma pessoa migra, que ó, o fenômeno pode ser desencadeado por alguns fatores espontâneos ou forçados. Então, vamos lá. Quais são esses fatores? Nós temos fatores religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. O que são fatores religiosos? Esses fatores religiosos, eles são muito interessantes, porque na região do Oriente Médio tem muito eles. Lá a questão da religião no Oriente Médio é muito séria. A gente tem conflitos religiosos lá e as pessoas estão em conflito constantemente em função da religião. E aí eles entram em guerra e esse processo de guerra por causa da religião, muitas pessoas acabam fugindo, saindo de sua terra porque são expulsas, estão morrendo. É um fator forçado para outras áreas para não morrer ali. Um exemplo claro aqui é a questão dos muçulmanos, especificamente dos grupos terroristas, por exemplo, o Talibã e diversos outros lá, em função ali que a gente chama do Islã, né? Que estão em conflitos religiosos constantemente naquela região, expulsando diversas pessoas ali que não aderem à religião do Islã. Psicológicos, às vezes a pessoa está numa área, não se sente bem, está sofrendo naquele lugar, não se sente bem, está sofrendo, por exemplo, mora numa favela, está sofrendo com os conflitos que existem ali, então ela se vê numa situação de ter que sair daquele lugar. Fatores sociais, mais uma vez, esses fatores sociais também podem estar entrando nisso aí, né? A questão social, não se sentir bem naquele local, o índice de discriminação social que existe, a pessoa se vê forçada a sair daquele local. Nesse fator social, a pessoa pode ser espontânea, ela não se sente bem, ela não quer e ela vai sair daquele ali. Fatores econômicos, nesses fatores econômicos, podem entrar nessa área aqui de forçados, que é o caso que nós falávamos aqui, que a área está estagnada, a pessoa não consegue emprego e ela tem que ir para outro lugar. Fatores políticos, pessoas que são perseguidas até a morte, conflitos, a gente tem conflitos em outros países também, por causa de política, a pessoa se vê forçada. E a gente tem aqui também fatores ambientais. Qual, professora? Um vulcão, por exemplo, uma enchente, por exemplo, em determinado lugar, um desmoronamento de terra, a gente vê aí no Rio de Janeiro, que pessoas perdem seus lugares e a pessoa se vê aí tendo que migrar. Um exemplo aí também da barragem aí que a gente teve aí que estourou, que várias pessoas morreram e os sobreviventes se viram obrigados a migrar daquele local, que não teria como eles ficarem mais naquele local, e ir para a cidade vizinha e ter que mudar de local. São fatores ambientais. Então, são diversos fatores que fazem as pessoas migrarem. Por que eles ocorrem? As migrações surgem como resposta às fortes desigualdades econômicas, sociais e ambientais entre as diferentes regiões do mundo. É a busca por melhores condições de vida. Então, a grande maioria são em busca de melhores condições de vida. Poucos são espontâneos, poucos são simplesmente porque as pessoas não querem mais ficar naquele lugar. A grande maioria das pessoas só migram, só saem da sua cidade natal porque elas são forçadas a isso, porque elas não estão mais se sentindo bem, ou seja por um fator ambiental, seja por perseguição política, seja por fatores econômicos, psicológicos ou religiosos. Poucos simplesmente foram porque ela simplesmente não quer ficar aqui mais, quer ir para ali. Sempre a grande maioria são por melhores condições de vida. Aí, pensando nisso, eu coloquei: descreva situações de migrações que ocorrem no nosso município, ou seja, no nosso município de Felixlândia, no distrito de vocês, existem condições de migrações, pessoas migram, mudam, saem de Felixlândia, de São José do Buriti, da Ilha do Mangabal, da Faveira, de qualquer lugar onde vocês moram, eles saem, eles migram por algum motivo? Qual que é o fator que faz eles migrarem? Por qual motivo? Desse que nós falamos. Aí vocês irão colocar aqui. Pesquise na internet e dê um exemplo de cada tipo de movimento migratório. É para pesquisar, não é para inventar. É para fazer bem bacana. O que é a migração forçada? Dá um exemplo aqui, ó, de uma migração forçada.
Dá um exemplo de uma migração pendular, que nós já havíamos falado. Dê um exemplo de uma migração sazonal. Migração sazonal e migração climática tem a mesma situação que a migração climática sazonal, que as pessoas migram de um lado para o outro de acordo com a colheita, a época da colheita de determinados alimentos que eles estão produzindo, ou a época de plantar ou de colher. Migração internacional, eu já disse internacional, para algum lugar. Migração espontânea, vocês irão pesquisar e dar um exemplo aqui. Espero que façam correto. E aqui nós temos diversas situações de tipos de migrações. Quem pesquisar na questão 2, para fazer a questão 2, vai fechar com louvor essas questões aqui. Agora, vem um exemplo aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que na hora que eu citei estes nomes aqui, faltou um. E eu gostaria que vocês colocassem aqui, ó. Aqui tem imigrante, êxodo urbano, situações climáticas, migração ilegal, migração forçada, migração pendular, êxodo rural, migração internacional. E faltou uma palavrinha muito importante aqui, xenofobia. Portanto, vocês irão ficar sem resolver um quadrinho aqui, porque não existe essa palavra aqui. Então, eu gostaria que vocês acrescentassem a palavra xenofobia. Vocês irão precisar dela para preencher um desses quadrinhos, porque nós temos 9 quadrinhos e aqui nós temos 8 palavras para preenchê-los. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 9 quadrinhos. Então, eu preciso que vocês acrescentem a palavra xenofobia, que ela irá encaixar em uma dessas respostas. Então, vamos lá. Quem pesquisou a questão 2, prestou atenção no que eu expliquei nas aulas anteriores, irão conseguir fazer isso aqui. Então, está lá. Analise as imagens e complete as frases com palavras do quadro abaixo. Lembrando da palavra xenofobia. Então, vamos lá. A pessoa que sai do campo e vai morar na cidade é chamada de que nome aqui? Que nome que você vai colocar aqui? Imigrante? Êxodo urbano? Situações climáticas? Migração ilegal? Migração forçada? Pendular? Êxodo rural? Ou migração internacional? Qual a palavrinha que você vai escrever aqui? Agora vamos lá. Ou xenofobia. Impede a entrada de imigrante. O que é que vocês irão colocar aqui? Imigrante, êxodo urbano, situação climáticas, migração ilegal, migração forçada, migração pendular, êxodo rural, migração internacional. O que vocês colocar aqui? Ou xenofobia. Qual? Migra sem querer. Imigrante, êxodo urbano, situação climática, migração ilegal, migração forçada, migração pendular, êxodo rural, migração internacional. Sai da cidade. Essa pessoa saiu da cidade e foi para um outro local. Imigrante, êxodo urbano, situações climáticas. E aí vocês vão colocar qual dessas palavras? Sai para trabalhar de manhã e volta à noite. Qual dessas palavras? Migra e fica na época da colheita, depois volta. Que migração é essa? Que tipo de migração que você vai colocar aqui? Deslocamento pelo espaço geográfico. Como é que chama esse tipo de situação aqui? É um fator de expulsão. Olha bem aqui o local. Olha, gado morto, sol quente, deserto. Países que mais recebem imigrantes brasileiros. Aí vem aqui. Quando entra em um lugar, é chamado de... Então, vocês vão prestar atenção nisso aqui e com certeza vocês vão fazer uma atividade maravilhosa, vão gabaritar e vão, tirar 100%. E aí, a gente volta na próxima aula, aqui no quarto horário, para que vocês consigam aí resolver essa atividade. E no quarto horário, a gente volta, no quinto horário, me desculpe, com mais questões e com mais aula aí.